Olá, muito boa noite para você. As audiências de instrução do processo que investiga a morte do jogador Daniel estão chegando ao fim hoje no Fórum de São José dos Pinhais, na região metropolitana aqui de Curitiba. Quem tem os detalhes ao vivo para a gente é o repórter Maurício Freire. Boa noite para você, Maurício. Foram 3 longos dias de depoimentos, né? Exatamente, Alessandra, boa noite. E nesses 3 dias, 13 pessoas foram ouvidas. A última testemunha continua prestando depoimento aqui na sala de audiências do Fórum de São José dos Pinhais. É um policial civil que participou das investigações do caso da morte do jogador Daniel. Antes dele, também falou um outro investigador da Polícia Civil. Ele falou perante a juíza por quase 4 horas. Foi um dos depoimentos mais longos desses 3 dias de audiências. E ele confirmou uma informação que foi trazida ontem por uma outra testemunha. Ontem o Lucas, que era amigo do jogador Daniel, disse que ele recebeu um beijo da Cristiana Brits na festa de aniversário da Lana, lá na boate em Curitiba. Um beijo rápido. E hoje o investigador confirmou, disse que o Lucas relatou a ele sobre esse beijo, mas de forma informal. O Lucas não disse isso no depoimento que prestou. Ontem o Lucas chegou a explicar até que não revelou isso antes, que foi a grande novidade do segundo dia de audiências, porque ele tinha medo. E aí ele falou isso só na audiência e hoje esse fato foi confirmado pelo investigador da Polícia Civil. Parece que a audiência terminou agora há pouco, daqui a pouco os réus eles devem passar por aqui no fórum, pelo que a gente vê da movimentação aqui, eles já passaram ali saindo da sala de audiência, então os 7 réus no caso da morte do jogador Daniel, então a audiência da última testemunha terminou agora aqui no fórum. Quem também falou hoje foi o delegado Amadeu Trevisan, responsável pelas investigações do caso da morte do jogador Daniel na delegacia aqui de São José dos Pinhais. As audiências desta quarta-feira começaram com atraso. O advogado de 2 réus pediu que todos os depoimentos fossem anulados. Ele estava num curso e não pôde acompanhar os trabalhos, mas como a juíza já tinha nomeado um advogado substituto, ela negou o pedido. Primeiramente foi agendado uma data da audiência, que era 27, 28 e 29 de fevereiro, e um dos advogados requereu o adiamento. A juíza antecipou a data da audiência para esses dias, 18, 19 e 20, e coincidiu com uma data que eu estava impossibilitado de participar, e isso foi comprovado documentalmente perante o judiciário. Então eu juntei toda a documentação e mesmo assim foi indeferido o pedido. O delegado Amadeu Trevisan, de São José dos Pinhais, foi o primeiro a falar. Ele contou como foram feitas as investigações e explicou por que não pediu uma reconstituição do crime. Não houve a necessidade porque para mim estava explicado o crime. Para mim a autoria, materialidade e circunstâncias do crime estavam explicadas. Tanto não houve, o meu entendimento foi correto, que o próprio Ministério Público também não pediu a reconstituição. E digo mais, nenhum advogado de defesa de qualquer um deles pediu reconstituição. Se tivessem pedido naquele momento histórico, naquele momento do calor dos fatos, da reconstituição, poderia ter ocorrido. O delegado chegou a pedir silêncio para um dos réus que se manifestou durante a fala dele. Essa indiferença que eles têm para uma audiência, essa indiferença que eles têm para as autoridades constituídas, os advogados, é uma coisa que tem que ser explicada por eles, né? Eles, em algum momento, eles têm esse lapso. Os investigadores também falaram sobre o trabalho no caso. Um deles chegou a afirmar que mais de uma pessoa matou o jogador e arrastou o corpo. O depoimento que prestou à polícia, Edson Brits, disse que fez tudo sozinho. Os investigadores também falaram sobre o trabalho no caso. Um deles afirmou que mais de uma pessoa matou o jogador e arrastou o corpo. No depoimento que prestou à polícia, Edson Brits disse que fez tudo sozinho. Nesta quarta, amigas de Alana Brits, que estavam na festa e são testemunhas no caso, foram até o fórum. Elas cumprimentaram a Alana e a mãe quando elas passaram no corredor. As duas responderam. O grupo também acenou para Edson Brits, que cumprimentou de volta e se manifestou com a palavra força. Força! Força! Nesta quarta também a mãe do jogador Daniel esteve no balanço geral em Curitiba e disse que quer a condenação
dos envolvidos na morte do filho dela. Eu não considero pessoas, porque eu acho que pessoas não fazem isso, pessoas do bem. Então eles são do lado do mal, eles têm DNA assassino. Então eu não considero como pessoas, eu considero como, sei lá, como monstros. Bom, enquanto a gente acompanhava a reportagem aí, a audiência terminou aqui no fórum, os 7 réus eles passaram por aquele corredor ali ao fundo. O Edson, a Alana e a Cristiana Brits passaram juntos na frente e os outros 4 réus passaram atrás. Mas ainda tem mais uma testemunha de acusação para ser ouvida. É a Thaís, que é uma testemunha lá de Foz do Iguaçu. Ela é namorada do Eduardo, que é um dos réus, e também prima da Cristiana Brits. Ela será ouvida no próximo dia 26 por carta precatória. Vai ser a última das 14 testemunhas de acusação que falam, neste caso, do jogador Daniel, nesta fase das audiências de instrução. E amanhã, fora dessa situação toda, dessa parte do processo, dessas audiências, o Tribunal de Justiça do Paraná ele vai julgar um habeas corpus pedido pela defesa da Alana Brits, para que ela possa responder este crime em liberdade. Então, amanhã, o Tribunal de Justiça do Paraná vai julgar se a Alana Brits pode ser solta e responder este crime em liberdade. Daqui a pouco eu volto aqui do Fórum de São José dos Pinhais com mais informações sobre esses 3 dias de audiência. Alessandra. Até mais, Maurício. Obrigada por enquanto.